Boa tarde. Para quem não me conhece, eu sou a Laila Torres, do segundo semestre de Arquitetura amanhã, da Unifap. E eu estou aqui para mediar o sexto episódio do Dedo de Prosa, a volta da primeira temporada, depois de uma pequena pausa de provas. Para quem não estava na primeira parte, que não se ligou muito, não participou, o Dedo de Prosa é um projeto pensado pelo MEAL, de conversas, que a gente toda semana traz um ou dois convidados para conversar sobre arquitetura, urbanismo, vida acadêmica. E hoje a gente vai falar sobre Cidade para Todos, acessibilidade nos centros históricos, e quem vai apresentar são as arquitetas e urbanistas, professora da Unifap, Thaís Farias e Giovana Garcia, Giovana Freire. E é isso, vocês querem se apresentar, professora? Podemos. Você começa, Thaís. Pode falar, gente. Boa tarde a todos. Queria agradecer ao Mel pelo convite. Para quem ainda não foi meu aluno, acho que quase todos aqui, menos você, Laila. Meu nome é Giovana, sou arquiteta. Eu formei em 2010 na Universidade Estadual do Maranhão. Eu sou mestre em urbanismo pelo ProUrb, UFRJ, em 2017, e atualmente sou doutoranda na linha de conservação e reabilitação pela Universidade de Lisboa. Eu pesquiso o centro histórico desde que eu me entendo por gente na pesquisa, e vai ser um prazer conversar um pouquinho com vocês hoje, tá bom? Então, ao contrário da Gil, né, eu dei aula para poucos alunos, mais os alunos do finalzinho, né, do nono, e os alunos do início do curso. Eu sou do Thaís, eu sou arquiteta, formada pela Universidade Federal da Paraíba. Tenho mestrado na área de História da Arquitetura e das Cidades, também pela Universidade Federal da Paraíba. Faço pesquisa na área de patrimônio também, desde a época da graduação, lá no intermédio, olha, 2009, 2008, por aí. Foi bastante tempo. E sempre na área de patrimônio, na área de preservação de patrimônio, arquitetura, reabilitação, restauro, preservação. E vai ser ótimo dividir essa conversa com a Gil, também a pessoa da área, né? Ele compartilha comigo esse apreço pelo patrimônio. E é isso, gente. Agora podemos começar. Vamos lá, Thaís. Pode botar o primeiro slide. Pode passar. Foi? Tá. Só começar falando como eu cheguei a estudar acessibilidade em centros históricos. O meu curso de arquitetura não era no campus da Universidade Estadual, né? A Universidade Estadual, assim como a 99% das universidades públicas, fica na periferia da cidade, só que o meu curso era no centro histórico, né? Isso foi um prazer, uma honra. Eu gosto muito de dizer isso. E vocês indo a São Luís do Maranhão, por favor, conheçam o curso de arquitetura, que fica no nosso centro histórico, tá? Rua da Estrela, 472, nunca esquecer esse endereço. E aí eu estagiei também no IFAM, né, o órgão federal de patrimônio histórico. E aí, como eu falei para vocês, eu me envolvi com pesquisa e queria estudar o centro histórico de São Luís, que já era muito estudado, tá? Já era super... Muita gente já fazia pesquisa sobre o centro, mas ninguém ainda tinha feito sobre mobilidade urbana no centro histórico. Então, esse foi o meu TCC, sobre mobilidade urbana no Centro Histórico de São Luís. Eu escolhi uma área para intervir, e foi aí que eu comecei a entender melhor o que era acessibilidade para centros históricos, e vi que é um pouco diferente assim, do resto da cidade. Tá? Então, uma coisa que eu defendo muito é que para a gente preservar o patrimônio, para a gente conservar o patrimônio, a gente tem que usá-lo, a gente tem que chegar nele, tá? Então, como é que eu vou conhecer qualquer patrimônio
se eu não consigo nem chegar nele mesmo, tá? É bem isso. E aí foi a partir daí que eu comecei a estudar mobilidade urbana como estratégia de conservação de centros históricos, tá? Mas aí falando rapidinho aí, o que é mobilidade urbana? Transporte e circulação para a gente chegar em algum lugar, tá? E do ponto de vista aí sustentável, é por meio do transporte coletivo, é por meio do transporte não motorizado e também de uma forma que a gente não gere nenhuma segregação social e espacial, tá? Tem um livro sobre mobilidade, um livro bem básico, tem na biblioteca da FAP. Eu usei ele para fazer pesquisa e tem uma frase nele que eu não esqueço nunca, a frase que abre o livro, que fala que a gente está motorista, está passageiro, mas nós somos pedestres, tá? Então, nada mais justo do que promover a mobilidade urbana a partir do que a gente é, tá? E não complicar, e não trabalhar esses outros investimentos em coisas que a gente está numa relação de permanência, desculpa, de uma relação passageira, tá? Então, do ponto de vista assim, sustentável, primeiramente pensar na qualidade do transporte do pedestre, para depois a gente pensar no transporte coletivo, tá? Aí vocês já estão carecas de saber que é muito mais interessante eu pensar no transporte coletivo do que o individual para o ponto de vista da sustentabilidade urbana, tá? Aí outra coisa que eu queria falar rapidinho, pesquisei mobilidade urbana, e aí vi o quanto ela está extremamente ligada à acessibilidade, tá? Que é basicamente o tema da conversa de hoje. E aí, no mestrado, eu fui estudar... Pode deixar aí, Thaís. Eu fui estudar acessibilidade, né? Meu mestrado é em urbanismo, mas eu continuei pesquisando centros históricos. E aí, no mestrado, eu defendo muito essa questão de cidade para todo mundo tem que usar a cidade, todo mundo tem que usar toda a cidade, então a gente tem que chegar em todos os lugares. Eu não queria ir para o ponto de vista da deficiência. Eu não queria estudar, chegar nesse âmbito, né, de deficiência física, problemas no geral com acessibilidade. Só que quando a gente chega foi aí que eu cheguei na minha metodologia de projeto, que é o desenho universal, que a Thaís vai falar já. Quando a gente começa a estudar a questão da acessibilidade do ponto de vista histórico, aí eu fui lá para Esparta, tá? Voltei aí anos e anos para ver como essas pessoas eram tratadas desde a antiguidade. E aí eu vi que se alguma pessoa nascia com algum problema físico, ela era sacrificada, ela morria. Então, as cidades nunca aceitaram essas pessoas, as cidades sempre rejeitaram. E aí eu vi que eu tinha que ir nesse mérito também, tá? De estudar pessoas com mobilidade reduzida. E aí, isso foi em 2014. Corta aí para o final de 2014. Isso foi no começo do mestrado, no começo de 2014. No meio do mestrado, final de 2014, começo de 2015, eu estava grávida, tá? De Inácio, que hoje tem 5 anos. E aí, grávida, assim, com a mobilidade reduzida, eu vi o quanto a cidade não está preparada para receber as pessoas, né, que tem alguma restrição. Então, eu passei mais ainda a focar nessa questão de inclusão, tá? Tem vários conceitos de acessibilidade, uma hora para falar é muito pouco, ainda mais dividindo o espaço, a gente vai tentar falar, assim, bastante coisa dentro do que a gente vai poder, tá? Mas, se vocês quiserem, depois a gente pode conversar mais ainda sobre essa história, certo? Mas aí no Brasil, só para vocês terem uma ideia, 24% da população brasileira alega ter algum tipo de problema em relação à acessibilidade, né? Ou alegam ter algum tipo de deficiência. E aí, no mundo todo, 45 milhões. Gente, é muita gente, tá?
E aí a gente precisa, sim, promover acesso para todo mundo, né? Como eu falei antes, as pessoas antes morriam, depois elas eram isoladas da cidade, né? Existiam centros, assim, só para essas pessoas ficarem, mas depois, graças a Deus, a gente passou a incluir e conviver com essas pessoas. Então, pode continuar, Thaís. Já estou chegando na parte de Thaís, tá? E eu volto depois para falar mais coisas. Tá, então, gente, a gente está falando de cidade para todos, né? Então, é justamente pensar que todo mundo tem direito à cidade, né? Ao espaço urbano e ao espaço da arquitetura também, né? Que pertence à cidade. E aí, levando isso para os centros históricos, a gente tem uma questão bem sensível, no sentido de que, como é que eu vou, né, preservar esse centro histórico, né, mantê-lo, conservar o monumento, o espaço urbano, ao mesmo tempo que eu tenho que fazer modificações, né, para tornar esse espaço acessível para todas as pessoas, né? Como a Gil falou, quando a gente fala de acessibilidade, de mobilidade, a gente está falando que todas as pessoas têm direito ao ir e vir, né? Um direito que está lá na nossa Constituição, assim como as pessoas também têm direito a conhecer a sua memória, a conhecer a sua história, né? Então, como é que eu vou essas pessoas elas têm direito a conhecer o teu patrimônio, né, que faz parte da tua história, que é o que te dá a identidade, como é que essas pessoas vão se sentir pertencentes àquele espaço se elas não conseguem chegar lá naquele espaço, né? Então, a gente sabe que os centros históricos possuem muitos problemas, né, que vieram desde lá da sua formação mesmo, da sua configuração inicial, mas a Gil vai mostrar alguns exemplos aí para a gente depois, para a gente ver que é possível, sim, a gente promover essa mobilidade, essa acessibilidade. Os centros históricos eles não precisam ser congelados no tempo para garantir a sua conservação e a sua preservação, né? A gente sabe que isso não tem essa relação. O centro histórico ele pode mudar, né? Ele vai se atualizar, é, e a gente consegue manter a sua preservação e a sua conservação mesmo agindo dessa maneira. Então, quando a Gil falou da mobilidade, e aí a gente fala da acessibilidade, porque termina que sendo conceitos que estão ali, né, muito juntinhos, não tem como falar de um e não falar do outro, e, no entanto, para a gente parece ser algo tão lógico, né? Poxa, mas isso é óbvio, todo mundo tem direito a ir e vir, mas quando a gente vai ver as nossas políticas públicas, elas são dos anos 2000, ou seja, um dia desse, né? 2012, né, a nossa lei de política de mobilidade urbana. Então, né, o IPHAN, que é o Instituto do Patrimônio, junto com os governos municipais e estaduais, vieram a olhar para isso também muito recentemente, né? Então, apesar de ser algo que para a gente, né, parece ser tão lógico, né, tão óbvio, as nossas políticas não vêm promovendo isso. E aí a acessibilidade, né, essa frase eu acho super interessante, porque ela fala facilidade disponibilizada às pessoas que possibilite a todos autonomia no deslocamento. Autonomia no deslocamento, gente. Ou seja, essas pessoas elas podem ir e vir por conta própria, elas não precisam de ajuda, elas não devem precisar de ajuda. Ah, o cadeirante consegue ir lá no centro, ok, mas alguém tem que ir lá ajudar ele, né, a subir uma calçada, tal. Não tinha que ser assim, né? A pessoa tem que ter essa autonomia de poder caminhar pelos espaços urbanos, entrar nos monumentos históricos, nos museus, nas igrejas com autonomia. Então, é isso que a legislação da acessibilidade fala, né? Promover essa autonomia a essas pessoas. E aí, quando a gente fala de acessibilidade, a gente está falando de alguma maneira promover, desenvolver projetos que estejam ali dentro do que a gente chama de desenho universal, né? Ou seja, a gente precisa dessas barreiras a partir do desenho universal, né? E esse desenho universal, como o nome diz, universal, ele está pensando em todos, em todas as pessoas.
ela respeita todas as diferenças, né, entre as pessoas. Então, é isso que o desenho universal vem falar. E aí, quais são os princípios desse desenho universal? Que a gente precisa pensar, né, não só isso a gente está falando de centro histórico, mas isso é algo que é para tudo, né, é para todo o espaço como um todo, né, de a gente poder promover esse desenho. Então, seria o uso equiparável, né, cada elemento deve ser útil e comercializável às pessoas com habilidades diferenciadas. Você ter uma flexibilidade de uso, cada atende a uma ampla gama de indivíduos, preferências e habilidades. Então, é você, dentro do espaço da cidade, promover essa diversidade de caminhar, né, de acessos, não, e pensar, como a Gil falou, que antes de estarmos motorizados, né, de usar qualquer tipo de transporte, nós somos pedestres. E isso é uma característica muito própria dos centros históricos, né? O andar a pé no centro histórico, né? É muito comum, a gente deixa o carro em algum lugar, né, no estacionamento, até porque muitos centros históricos a gente não consegue fazê-lo todo de carro, porque as ruas são muito estreitas, enfim. Então, é um espaço mesmo de caminhar, né? E como é que a gente vai fazer isso se a gente tem um monte de barreiras? O uso simples e intuitivo e a informação perceptível. Então, assim, tanto o uso como a informação para o usuário, ela precisa ser de fácil compreensão, independente do nível de formação, do se eu conheço ou não aquele idioma, da minha capacidade de concentração, da minha experiência como usuário. Isso precisa ser de fácil, né? É tanto que a gente percebe que muitas vezes, por exemplo, nessa imagem aí dos banheiros, né? Tem lá mulher, homem, mas aí é muito mais fácil e intuitivo quando a gente vê aquele símbolo, né? O símbolo e não a frase escrita, né? Porque nem todas as pessoas sabem ler, enfim. Então, a gente conseguir promover isso, não, e quando a gente pensa em acessibilidade, não é só projeto, falar da questão da edificação do edifício, né? Paredes e tal. É a gente pensar, por exemplo, numa maçaneta, né? Essa maçaneta de alavanca, ela é muito mais acessível do que aquela maçaneta que é uma bolinha, né? É a gente pensar na comunicação visual, é a gente pensar no piso tátil, no corrimão, nas escadas, nas rampas, enfim, né? Vários elementos que vão promover essa acessibilidade. Tolerância ao erro, né? Então, a gente tentar ao máximo minimizar os riscos de ações involuntárias e imprevistas, promover o esforço físico, acho que isso é super importante, né? Você conseguir usar aquele espaço sem precisar fazer um esforço homérico, né? Ou precisar de ajuda de alguém, né? Para você poder caminhar naquele espaço, enfim. Então, você tem um baixo esforço físico, né? Um elemento pode ser utilizado com o mínimo de esforço de forma eficiente e confortável. Tamanho e espaço para aproximação e uso, né? Cada elemento deve oferecer espaços e dimensões apropriadas para a interação, o alcance, a manipulação, o uso, independentemente do tamanho, da postura ou da mobilidade do usuário. É importante também que a gente faz muito essa associação de pessoas com algum tipo de problema, de deficiência, e a gente associa logo a cadeirante, né? E a gente acha que é só o cadeirante, a gente tem que promover a acessibilidade para o cadeirante, e que na verdade não é, né? Então, como a Gil falou, ficou grávida, mobilidade reduzida, né? Depois que o neném nasce, carrinho de bebê, mobilidade reduzida novamente, né? Carrinhos de compras, enfim, você quebra o pé, você passa um tempo com uma mobilidade reduzida. Então, a gente abrir, né, e pensar essa questão da acessibilidade da mobilidade, como o desenho universal fala, né? Essa coisa universal, é pensar em todos da mesma maneira, né? E aí, gente, a gente tem a lei de políticas públicas de mobilidade urbana, que é uma lei de 2012. A gente tem a nossa NBR 9050 clássica, né, que a gente, né, fala nela sempre, todo semestre, nos projetos, que promove essa questão da acessibilidade nos espaços.
Pensar essa acessibilidade é pensar nos detalhes, né? Não é só bota uma rampa aqui e tá tudo ok. Não, né? É pensar nos detalhes e é pensar se aquele ambiente está acessível a todas as pessoas, né? E aí a gente vem para, acho que a principal questão quando a gente fala de espaços históricos é essas várias interrogações que ficam na nossa mente, né? Tá, ok, mas por que que essa questão da mobilidade, da acessibilidade, né? Por que que esse tema ele é importante, né? Junto com essa questão dos conjuntos urbanos que têm valores históricos, culturais, enfim. Como é que esses temas, né, se encontram? Onde é que eles se encontram? A gente fala muito da questão dos centros históricos e do patrimônio, de como a gente promover esses centros e de como a gente valorizar esses centros, né? Então, a gente vê muitos projetos, muitos não, né? A gente vê alguns projetos que tentam promover esse patrimônio, seja fazendo intervenções de restauro, de conservação, dando novos usos a esses ambientes, e sempre nessa busca da valorização desse patrimônio. Como é que eu vou valorizar esse patrimônio se nem todas as pessoas conseguem usufruir desse patrimônio? Então, no momento em que a gente promove a mobilidade, promove a acessibilidade, que a gente leva mais pessoas a conhecerem esse patrimônio, a conhecerem essa área, a valorizarem, a se sentirem pertencentes, a gente, consequentemente, vai valorizar o patrimônio, né? Então, é uma mão dupla. A gente está garantindo o direito das pessoas de ir e vir, e a gente, ao mesmo tempo, está garantindo a valorização desse patrimônio, né? E aí, como a gente compatibilizar isso, né? Mobilidade, acessibilidade com preservação, né? A gente tem uma legislação que é restritiva em algumas questões, né? Então, você não pode mexer aqui, não pode tirar ali, tarará. Então, como é que a gente faz isso? É tudo uma busca pelo equilíbrio, né? Então, eu acho que o equilíbrio é a palavra-chave. É eu tentar, de alguma maneira, respeitar esse patrimônio, respeitar essa história, a arquitetura, a simbologia que ela representa, mas, ao mesmo tempo, respeitar as pessoas, né, o seu usuário, as pessoas que estão indo ali buscar essa edificação, buscar aquele espaço público, né? Então, esse equilíbrio, ele precisa existir, né? E aí a gente vai perceber que a Gil vai trazer alguns projetos para a gente, que isso é possível, né? Que não é um bicho de sete cabeças. A gente não vai destruir o patrimônio promovendo a mobilidade e a acessibilidade. Pelo contrário, a gente vai estar valorizando. Então, eu acho que essa a grande chave, né? É essa valorização. E claro que não é fácil, né? A gente sabe que projetos de intervenção no patrimônio são projetos difíceis, né? Mas são possíveis, né? E a gente, dentro dessa possibilidade, pensar no arquiteto, né? Na pessoa responsável que vai também fazer essas intervenções, porque a gente vê muito também nessas áreas históricas intervenções sendo feitas, né, por pessoas que não têm o conhecimento que o arquiteto tem, né, para promover essa mobilidade, essa acessibilidade. Então, quando ela é feita de maneira correta, todo mundo vai sair ganhando, né? Então, eu acho que é muito isso. E pensar, Gil vai mostrar aí projetos que muitas vezes são projetos que não é só, tipo assim, tal edificação fez a rampa, né? O proprietário ali e tal. Não, é algo que termina abraçando, né, a área como um todo, né? Então, o poder público precisa também estar à frente, assumir um pouco isso, né? De promover essa mobilidade, essa acessibilidade junto com os proprietários, né, os particulares, mas buscando essa coisa do conjunto, né, do todo, né, da cidade, das pessoas que estão ali se movimentando. Então, deixa eu passar aqui para algumas probleminhas que a Gil vai levantar para a gente. Tá só tentando ligar meu microfone. Todo mundo tá me ouvindo direitinho? Massa. Bom, então, continuando aí o que a Thaisa falou, né, a gente tem vários problemas
quando a gente vai intervir em relação à acessibilidade em centros históricos, né? E como a Thaís também falou, tem que ser uma parceria muito intensa do poder público com proprietários, com empresas privadas, enfim, tá? É uma ação bem conjunta mesmo, porque tem a questão urbana e tem a questão pontual daquela edificação. E aí, falando dos problemas de acessibilidade do sítio, né, do bairro. Quando eu estava, só contando uma historinha aqui rapidinho, quando eu estava, assim que eu cheguei na faculdade, o centro acadêmico da época fez um trote com a gente, que foi vendar a gente, né, e colocar a gente para andar no prédio e andar na quadra da faculdade. Eu acho que, Thaís, tu já teve um trote assim? Então, todo mundo, eles vedaram o nosso olho, colocaram bastante algodão no ouvido, que era para a gente não ouvir, não ver, e a gente estava andando em filinha com o braço no ombro do amigo, e era uma forma da gente ver como era difícil transitar num espaço que a gente não conhece, e que tem uma série de questões. A começar do piso, né, gente? O piso de centros históricos são pedras, são paralelepípedos. Eu não imagino, assim, acho que é possível, mas eu não imagino, por exemplo, um projeto para acessibilidade em Paraty, que é um centro histórico, que as ruas são umas pedras circulares, assim, é super particular. Então, como é que a gente pode trazer um projeto para uma cidade que foi feita quando pessoas de mobilidade reduzida não transitavam por elas, tá? Aqui na região, falando aqui do que eu conheço, Crato e Barbalha, que são cidades do fim do século XVIII, mas desde essa época, essas pessoas, quem tinha alguma questão motora, não transitava pela cidade, era visto como doente, ficava trancado em casa. Então, essa é a questão, por que nossos centros históricos hoje apresentam essa dificuldade aí quando a gente vai falar de intervenção de acessibilidade. Então, a gente tem problemas aí com os pisos, tá? De uma forma geral. As calçadas com muitos obstáculos. E obstáculos, assim, que vêm desde placa, lixeira, de mobiliário urbano, né, que a gente precisa, de postes, mas é possível fazer projetos para esse tipo de coisa, levando em consideração a acessibilidade. Só para vocês terem uma ideia, dá para a gente acoplar uma lixeira no poste, ou colocar o poste como arandela, tá? Então, eu já livro a calçada. Se eu colocar a lixeira com poste, eu já crio um volume só. Então, são essas pequenas questões que a gente vai buscando para intervir no centro, tá? Outra questão também com as calçadas, outros obstáculos, ambulantes, gente que fica vendendo alguma coisa na calçada, restaurantes que botam mesa e cadeira, então obriga a pessoa a andar pela rua. A gente tem uma série de questõezinhas que a gente tem que responder uma por uma, tá? Então, qualquer projeto de intervenção sobre acessibilidade é muito particular. Tem diretrizes que a gente pode trazer, que possam ser aplicadas em vários lugares, como isso que eu falei, da redução do mobiliário urbano, tá? E tem também coisas que a gente vai ter que tratar mesmo pontualmente, tá? A questão do nivelamento de calçada é um ponto interessante a se tratar, mas, no geral, as calçadas das cidades já são... A calçada já é um obstáculo, tá? É rampa, é escadinha. E Thaís estava falando, né, sobre que qualquer pessoa pode estar com a mobilidade reduzida, e é esse o termo que eu gosto de usar quando eu vou falar das pessoas, né? Pessoa com mobilidade reduzida. Aí eu fiquei grávida, aí eu tive um filho, que era um bebê, tinha que andar com carrinho. Aí depois tem que andar com a criança... numa calçada assim, é horrível, tá? E às vezes a gente só presta atenção quando a gente se vê naquela situação, certo? Então, cabe a gente, como arquiteto, prestar atenção em tudo que for possível para a gente fazer uma intervenção que seja justa para todo mundo, certo? E aí, pode passar, Thaís. E aí, eu queria mostrar alguns projetos
que não usaram necessariamente uma normativa, exatamente porque foi visto caso a caso. Então, Coimbra é uma cidade portuguesa que trabalhou muito com política pública, tá? E assim como vários bairros históricos, eles contam com uma parte mais alta e uma parte mais baixa, né? Então, muita ladeira, tá? Então, como foi que eles conseguiram resolver algumas coisas? Eles colocaram rampas onde eles puderam, piso tátil onde foi possível, corrimão onde foi possível, e não necessariamente de acordo com uma norma, tá? No centro histórico não dá para a gente sempre adequar, sempre usar a NBR 9050, mas quando for possível a gente usa, se não for possível, a gente tenta aí adaptar o que couber, tá? Outra intervenção muito legal que eles fizeram foi um ônibus circular para o centro, que não tinha ponto de ônibus. Você falava, era um ônibus pequeno, tá? Não tinha muita gente, não era para muita gente. E aí você pedia para o motorista onde você queria descer. Então, normalmente, estou falando da Europa, né? Mas no Brasil a gente já tem feito isso, que é isolar algumas ruas para carro, tá? Deixar só para pedestre. Então, num centro histórico grande, fica muito ruim você ficar longe do transporte público, né? Então, como é que eu... beleza, tiro o carro, que maravilha, mas e aí, como é que eu vou andar no centro? Né? Então, eles criaram essa linha de ônibus, uma linha circular pequena, com um carro pequeno, e aí você pedia para o motorista onde você queria descer. Eu achei essa ideia ótima, trouxe ela para o meu TCC, eu propus 2 linhas na época, porque o Centro Histórico de São Luís, a parte que não passa carro e a parte que passa ônibus, é um perímetro muito grande. Então, não foi uma obra de intervenção, eles não tiveram que mexer no piso, não sei o que, não sei o que. Foi uma política pública. Pode passar. Eles fizeram também um elevador, ligando essa parte alta e mais baixa. E olha que ideia legal, mas essa ideia que eu acho fantástica, tá? Então, em ruas muito íngremes, eles colocaram um piso cimentício numa parte da rua, se eu não me engano, tem uns 50 centímetros, é muito pequenininho. E corrimão. Então, não choca tanto em relação ao patrimônio construído, né? Mas ajuda demais as pessoas que andam ali, certo? Aí a mesma coisa foi feita aí no centro da rua, né? Em algumas ruas europeias, a drenagem é feita pelo meio, tá? Então, não tem calçada. Então, é uma alternativa também interessante, né? Você delimitar uma área de calçada. Pode deixar aí. E aí, no Brasil, a gente tem Pirenópolis, em Goiás, foi a primeira cidade brasileira que fez intervenções no centro, tá? E foram intervenções pontuais. A cidade depois foi muito criticada porque eles alegaram que foi para promover o turismo, que nas áreas onde tinha mais habitantes, eles não fizeram muita coisa, que eles interviram mais nas áreas que eram frequentadas por turistas, mas eles fizeram intervenções muito legais, que também são muito discretas na cidade, tá? Como essa questão aí de rampas de acesso a prédios públicos. Pode passar aí, Thais, por favor. Em alguns lugares, a rampa de acesso, mas também alguns caminhos, e aí, no caso, essa foto central aí dá para vocês verem bem, tá? Apesar de ainda ser pedra, não é o paralelepípedo, tá? É uma pedra com uma aderência, como é o nome disso, gente? Fica mais fácil de andar, tá? Então, eles fizeram alguns caminhos assim, e isso é comum nessas intervenções, né? Criar um caminho que se chama rota acessível, tá? O que é a rota acessível? Você cria, você marca os principais pontos que você quer que sejam visitados, que pode ser tanto para o ponto de vista turístico, quanto de circulação mesmo do bairro, tá? Você marca os principais pontos e tenta estabelecer um caminho
que seja mais tranquilo de percorrer. E aí você faz a intervenção nesse caminho, certo? E aí você tenta fazer essas adaptações de colocar rampa, modificar o piso, colocar piso tátil, colocar sinal sonoro, que é muito importante. Colocar esse mapa dessa rota em vários pontos, isso é super importante, principalmente para quem não conhece a cidade. Tá? Você chegou e você já descobre como é esse caminho, e aquele mapa também tem que ser de fácil entendimento, ok? Tem mais que eu tinha para falar? Pode passar, Thaís. E aqui tem um de Salvador que eles fizeram essa rota, tá? Explica aí, tu que é de lá. Então, gente, esse projeto de Salvador é um projeto de 2013, nem é um projeto tão jovem assim. Foi logo depois daquela lei da mobilidade, de políticas públicas de mobilidade, que foi em 2012, e aí dentro daquele conjunto do Pacto de Cidades Históricas, né, que estava bem alta, em 2013 fizeram esse Pelô Acessível, né, como o Gil falou, era uma rota, né, acessível dentro dessa área do Centro Histórico de Salvador. Vejam que não é algo grandioso, né, dava mais ou menos 1 quilômetro de extensão dessa rota acessível, então não foi algo muito para esse primeiro momento, né? A ideia era implementar depois outras rotas, que não foi feito, tá? Então, terminou ficando aqui com o que aconteceu em 2013. E essa rota acessível, gente, ela traz muito desses elementos que a Gil mostrou para a gente, que foi as rampas, né? As calçadas, elas são muito estreitas, né? Normalmente, né? Nas áreas de centro. E no caso de Salvador, assim como muitas outras cidades também, tem a questão da topografia acidentada. Então, por onde você anda é ladeira, né? Então, são ladeiras muito íngremes, que até para gente que não tem nenhum tipo de mobilidade reduzida, já é ruim andar, porque você fica ali, né, essa pedra do Centro Histórico de Salvador, ela é escorregadia, então você tem que ir com um calçado que seja aderente, né, um tênis, porque se você for com outro calçado, capaz de você escorregar. Então, imagine para quem já tem algum tipo de mobilidade reduzida. Então, o que eles fizeram? Eles promoveram, em algumas ruas, nivelaram essas vias, né, colocaram a, algumas faixas também com esse pavimento cimentício, muito parecido com o que estava ali em Coimbra, e também calçadas com rampas e corrimão, né? Essa imagem é bem legal aqui, que mostra vindo lá do Terreiro de Jesus e descendo para o Pelourinho, que é uma ladeira considerável, e conseguindo aqui pegar a casa do Jorge Amado, que é aquela casa azul super emblemática, né, do Pelourinho. E essa rota, ela também pegou muitos pontos, né, então você vem ali desde o elevador Lacerda, terreiro ali do Tomé de Souza, depois terreiro de Jesus, e desce para o Pelourinho. Não é algo muito grande, não abrange todo o centro histórico, né, de Salvador, mas você já consegue dar uma acessibilidade a essas pessoas, que é super interessante. Eu terminei não colocando a imagem, depois fiquei pensando que era para ter colocado, uma imagem que é bem legal, porque assim, você tem as calçadas, né, que eles nivelaram, ajeitaram, colocaram as rampas, mas tá, ok. Como é que eu faço para, né, ir de uma calçada para outra? Ou então, como é que eu faço para visitar, no caso aí de Salvador, era o cruzeiro que fica em frente à igreja do São Francisco. Né? Você tem a igreja dos franciscanos e um cruzeiro enorme que fica na frente dele, que muita gente vai lá tirar foto e tal, nesse cruzeiro. E aí, aí o que eles fizeram? Eles circularam o cruzeiro com esse piso cimentício, né, unindo as duas calçadas, então as pessoas conseguem atravessar de uma calçada para outra, conseguem visitar esses monumentos pontuais que estão no meio de um largo, no meio de uma praça. Então, acho que foi um projeto super interessante, mas, infelizmente, a gente percebe, né, não só nesse exemplo de Salvador,
como em outras cidades, que são projetos muito pontuais, né? De um governo, um prefeito, né, que faz aquilo ali, aí depois você vem com outra gestão, isso não é retomado. Um bairro, faz só em um bairro. Só em um espaço, né, ali, interligando alguns pontos. Então, a gente termina que realmente não tem uma política pública mesmo voltada para essa questão da acessibilidade nos centros históricos. Por exemplo, Belém tem uma rua onde eles fizeram uma intervenção, onde eles colocaram toda a fiação subterrânea, que é genial, porque isso, queira ou não, melhora a questão visual do próprio patrimônio, né? Então, tira toda aquela poluição horrorosa. E você deixa as calçadas livres, sem poste. Então, isso aí já é um ganho enorme. Essa questão também de você tirar os carros, né, de algumas áreas do centro, porque a gente termina competindo com os carros, com o estacionamento, né, e dificultando mais ainda essa questão da mobilidade. Mas aí vem a questão do transporte público e todas essas outras questões. Então, é pensar numa coisa grandiosa em geral, né? Não é só você, vou botar uma rampinha aqui nessa calçada e resolveu. Não. É algo que realmente mexe com todo o desenho de uma área, né? E é isso, gente. Trouxe essa última imagem aqui, que eu, pelo menos, particularmente, achei super interessante, porque mostra, né, o cadeirante tendo essa oportunidade, porque isso é uma escadaria imensa, né, que dá acesso à casa do Jorge Amado, né? E aí você vê, né, que agora essas pessoas estão tendo acesso a esse espaço, né? E com projetos simples, gente, não é nada que a gente pensasse, assim, nossa, que coisa mais, né, genial. Não, soluções super simples e que dão certo e que promovem o patrimônio, né, e que promovem o direito à cidade, que é uma coisa que é o que a gente estaria discutindo hoje aqui, tá certo? Tem algumas perguntas aí que eu vi levantando, né? Acho que a Te gente vira pode... aí, te vira aí. Eu vou. Primeiro eu quero agradecer a apresentação de vocês, foi ótimo. Foi muito legal, muito bom. E eu vou ler as perguntas. Quem não mandou ainda, pode continuar mandando enquanto elas respondem, podem mandar. Liverne perguntou: quais exemplos podem ser tomados na hora de pensar mobilidade visando pessoas grávidas? Tu quer responder, Thaís? A gente pode falar com o maior, né? Vou só dizer que é a mesma, a gente não pode segregar um grupo. A gente não pode pensar só nas grávidas. Inclusive, eu queria incluir as pessoas com cólica, tá? Que é outro problema que a gente enfrenta, que reduz a nossa mobilidade, mas a gente não pode pensar num grupo, tá? Mas, assim, falando genericamente de um pedestre, tem que pensar nas calçadas, tá? Tem que pensar desde de quando ela chega naquele bairro, tipo, do ponto de ônibus, tá? E pensar nas calçadas, sem dúvida, né? Das calçadas terem os tamanhos adequados, essa questão dessa transição de nível, eu acho que é muito importante. Então, você vai passar de uma cota para outra, tem que pensar nisso. E pode ser feito de várias formas, tá? Através de plataformas elevatórias, Coimbra colocou um corredor, mas quando é muito íngreme. Mas, no geral, calçadas faz essa transição de uma forma mais tranquila. E assim, pensar também, quando a gente pensa no desenho, não pensar apenas no desenho, mas pensar no material que a gente vai usar, Sim. né, aumentar aquele desenho, porque tem que ser um material que não seja escorregadio, né, que a gente consiga andar tranquilamente. Eu acho que o maior problema das nossas cidades são as calçadas, né? Então, Com certeza. quando a gente pega as pesquisas, a gente vê o quanto que as nossas calçadas são horríveis, né? Eu morei em Manaus, e Manaus era a cidade com menos calçadas do Brasil, sabe? É surreal você andar na cidade e você andar em locais que não tem calçada, gente. É tipo meio fio colado com muro, né? É uma coisa que você não consegue imaginar. E ainda tem o poste, né? Então, você está ali sempre concorrendo com a lixeira, com o poste,
com muitas vezes uma rampa que sai de dentro da edificação, porque o cara quer botar a garagem, né, e botar o carro para dentro do terreno. Então, você está competindo com vários obstáculos, né? Então, assim, é muito difícil também pensar de que a gente termina muitas vezes, enquanto o proprietário de um espaço ali da tua casa, a gente meio que a calçada é minha, né? Então eu vou aqui fazer o que eu quiser da minha calçada, que ela está em frente à minha casa, ela é minha, eu faço o que eu quero com ela e a gente não pensa no próximo, né? No outro. E uma coisa que eu vejo aqui, por exemplo, em Juazeiro, que me chamou bastante atenção, foi o fato de você ter, por exemplo, aqui no bairro que eu moro, a gente tem a calçada, e aí no meio da rua está uma planta, uma árvore, né? Então, ela não tá na calçada, mas ela está na rua, né? Então, isso já dificulta, né? E aí a questão das lixeiras também, né? Cada pessoa coloca a sua lixeira na frente da sua casa, lixeiras de tamanhos variados, de formas variadas, então são muitos problemas, assim, mas a calçada, realmente, se a gente conseguisse melhorar o desenho das calçadas, a gente já melhoraria bastante Com a certeza. questão da acessibilidade, né? Não só no centro histórico. E aí, se eu só falar aqui uma coisa ainda sobre calçada e lixeira, estava conversando com uma Mapu, e ela conhece o Japão, e ela falou que uma coisa que chamou muita atenção é que lá não tinha lixeira. Não tem lixeira. Você comeu alguma coisa, bebeu uma água, você segura o seu lixo até chegar na sua casa, tá? Ou em alguma, sei lá, algum prédio, algum shopping, sei lá. Mas, no geral, as cidades não têm lixeiras e são super limpas. Então, aí entra também a política pública, tá? A intervenção é linda e maravilhosa, mas a gente também precisa trabalhar diretamente com a educação patrimonial, que é outra palestra, tá? É outra conversa, não vou nem me aprofundar nisso. Mas temos muito que trabalhar as pessoas também, tá? A Alisson complementou falando, eu acho que esse meio da intermediação das pessoas que é a parte difícil. Com certeza. Aí, outra pergunta de Alisson. Caso alguma ação seja pensada hoje para o Centro Histórico de Barbalha, que decisões vocês tomariam? Vixe, um monte. Mas falando rapidinho, eu acho que tirar o automóvel, pelo restringir horários para carro, né? Deixar a partir de não sei que horas para carros que vão abastecer comércio. E aí sim dá para a gente alargar a calçada, fazer todo um trabalho físico, tá? Mas reduzir a área de trânsito de carros já seria bastante coisa. E tornar as principais edificações acessíveis. Colocar rampas nas laterais das igrejas, por exemplo, a igreja da Matriz, né, que tem um acesso lateral, então, de repente, aquele acesso lateral pode ter uma rampa. E aí, como a gente já falou, é caso a caso mesmo, assim, e não dá para dizer, a gente vai colocar rampas de 1,20 m em cada igreja, não. Uma igreja vai ter 1,10 m, uma igreja vai dar para fazer a de 1,20 m, então é muito caso a caso. Mas de imediato, assim, reduzir o automóvel para a gente poder alargar a calçada e fazer a calçada com as faixas adequadas. E tem também muitos locais que colocam rampas que você consegue tirar, né? Sim. Então, elas não são fixas, né? Elas não são construídas ali fixas, né? Então, você consegue, às vezes, fazer uma rampa com uma inclinação adequada, tá? Ela vai ocupar um espaço considerável ali, mas a gente pode também, depois de tirar ela e guardar em algum lugar, né? Enfim, então, também tem essa situação. Mas eu acho que essa questão da redução dos automóveis é importante. Escolher algumas ruas, né, para que seja apenas, né, para o pedestre mesmo caminhar, porque você consegue nivelar, né, tanto pela calçada, deixar até mesmo tudo no mesmo nível, né, sem ter aquele desenho de calçada e rua, né, então você consegue nivelar tudo, e
uma coisa que me incomoda bastante é a questão da poluição visual também, né, dentro dos centros históricos, que eu acho que também é algo que poderia... E aí, falando de Barbalha, é uma cidade que tem tantos elementos interessantes, mas que muitas vezes estão escondidos por conta de carros e de um monte de outras coisas em que a gente não consegue enxergar esse patrimônio, né? Então, buscando essa valorização do patrimônio, eu acho que também a questão da poluição visual, né, é algo também a ser pensado. Se pergunta de Samuel. Qual uma possível solução para as calçadas em ruas estreitas? Eu vejo muito assim, às vezes a gente tem uma rua que já é estreita, e aí tem a calçada estreita, e aí quer passar dois carros, uma moto ao mesmo tempo, né? E o tio da carroça, enfim, né? Então, eu acho que é também uma questão que você pode, por exemplo, alargar um lado da calçada, não necessariamente alargar os dois lados, mas um lado da calçada ser mais largo, né, do que o outro, e você organizar o trânsito, né? Porque não é só pensar no desenho, mas a questão da organização do trânsito, né? A gente tem tem pessoas que estudam isso, e que é justamente você pensar, ó, por aqui só é uma via, por aqui é uma mão, aqui é outra mão, carros grandes não vão passar aqui, né? Carros grandes só vão passar depois de X horas. Então, é organizar esse trânsito também para que você consiga organizar o espaço físico da cidade, né? Então, quando a gente fala de um projeto urbano, a gente mexe com, né? Não é só o desenho físico, é com a questão do mobiliário, do trânsito, do paisagismo, da vegetação, enfim, né? Um montão de coisas que podem ser pensadas. Tirar a calçada, como o Thais falou. Qual é a solução para calçada em rua estreita? Tira a calçada, tá? Nivela, faz tudo no mesmo nível. Essa questão de só uma mão é fundamental, tá? Mas se tirar a calçada, colocar drenagem para o meio da rua, tá? Eu acho que já ajudaria bastante. Restringir também essa questão do automóvel. Às vezes não vai passar carro naquela rua, ou cadastra só os moradores. Faz só um sentido também, que é muito importante. Mas, de fato, é caso a caso mesmo, assim. Mas eu acho que tirar a calçada pode ser uma boa, tá? E outra questão também, só falando para finalizar, ainda falando sobre o Barbalho, eu colocaria mais árvores, tá, na cidade. Assim, em alguns lugares, porque o sol quente também torna a cidade inacessível, gente. Então, pensar no conforto térmico da cidade também é promover a acessibilidade. Certo? Agora, para finalizar, uma pergunta minha mesmo. O que você entende tipo, de conjunto tombado? Porque geralmente tombados são edifícios mais antigos e tal, e eles vão se deteriorando com o tempo, né? Que é uma opção, assim, conjunto tombado de fazer essa acessibilidade. Espera, não entendi tua pergunta. Quando eu tenho uma edificação que é tombada, como é que eu faço acessibilidade nela? Isso, tipo, edifícios antigos que são usados como museu histórico, tipo, que a gente estava vendo ontem na aula de história até com Thaís, os fortes que viraram museus, e etc. Edifícios mais antigos. Tá, então Thaís responde essa, mas eu vou só comentar aqui que essas edificações também tem que ter intervenção de acessibilidade, tá? Para que as pessoas consigam entrar. Mas fala aí, Thaís, como é que faz? Então, quando a gente tomba uma edificação, ela tem restrições, né, do que a gente pode ou não fazer, né, então, no sentido das intervenções mesmo, não posso demolir isso aqui, não posso tirar isso aqui, não posso mexer, então ela tem algumas restrições, mas quando a gente fala de acessibilidade, como eu comentei, muitas vezes as intervenções elas não precisam demolir alguma coisa, quebrar alguma coisa, ou seja, você ferir o patrimônio, né? Você consegue fazer intervenções onde você não tem essa destruição. Essa área aí do Pelourinho é uma área tombada.
né? Toda essa área. Então, você tem tombamentos de edificações específicas e você tem uma área inteira tombada com um monte de restrições, né? Restrições do que você pode ou não fazer. Então, é possível, sim, e a gente deve promover isso, né? A gente, estudando história, né, a arquitetura brasileira, a gente vê o quanto que as nossas cidades têm esse problema na topografia, né? As primeiras cidades, todas ali irregulares e tudo. A questão dos materiais que foram usados na época, né? Como o Gil falou, as pessoas naquela época nem saíam de casa, né? As pessoas que tinham algum tipo de mobilidade reduzida, né? De deficiência. Então, a cidade não era para elas mesmas, né? Mas isso agora mudou, então a gente precisa atualizar esses centros, né? E buscar esse equilíbrio, que eu acho que é o essencial, né? A gente promover a valorização do patrimônio no momento em que a gente também dá o direito às pessoas de irem visitar esse patrimônio e, consequentemente, valorizá-lo, né? Então, a gente tem muitos exemplos de edificações de museus, de centros culturais, de igrejas, né, que têm rampas, né, que conseguem promover essa acessibilidade, né, e que são bem sondados. Então, a gente, na hora de fazer alguma intervenção, observar, né, as boas práticas, aquilo que vem sendo feito, né, que deu certo, que foi legal, para que a gente também consiga colocar em prática, né, na nossa vida profissional. Então, acabou as perguntas. E agora a gente vai anunciar o ganhador do concurso que foi feito no MEAL. O Felipe vai compartilhar a tela, eu acho. Deixa eu tirar a minha tela aqui, né? Esse concurso foi de um livro, o livro Guia das Cidades Brasileiras, Patrimônio Mundial, doado pela professora Giovana, que foi postado no Instagram do Meal e era para fazer um croquis ou uma colagem com possibilidade de acessibilidade, qualquer tipo de acessibilidade. E o ganhador. Pode passar. Ah, tá aí. O ganhador foi Samuel Basílio. Ele também é do segundo semestre de arquitetura da Unifap. E ele mostrou acessibilidade realmente para todos, não só em lugares específicos, e sim no andar da rua. Que é uma coisa realmente a ser pensada, que realmente tem muito pouco e parece ser uma das coisas mais importantes, né? Porque não basta ter acessibilidade num lugar se você não consegue chegar num lugar. E aí ele fez esse croquis, postou com uma frase que eu não tô conseguindo ler porque tá bem pequena, mas tá lindo, Samuel, parabéns. O Samuel tá aqui, eu acho. E... Tá, eu tô escrevendo aqui no chat, só para ele me mandar um e-mail para combinar dele vir buscar. Na minha casa eu moro perto da FAP, tá? Mas você vai para vir buscar. Aí eu quero encerrar agradecendo muito a vocês duas. Foi muito bom o episódio, a volta dessa primeira temporada com vocês. Muito obrigada por aceitarem nosso convite. E Obrigada, tem menina. alguma coisa a Obrigada, falar? eu. A gente que agradece, né, Gil? Sempre Sim. bom conversar, né? Ver Agradecemos. fora da sala de aula. E esse conteúdo de patrimônio histórico, ele é muito visto no fim do curso, tá? Então é muito bom trazer esse debate aí para todo mundo desde o começo já se inteirar. E se apaixonar também, gente, porque eu amo estudar centro histórico, é muito gratificante e precisa, tá? Precisa de muita pesquisa e precisa muito de profissionais qualificados, é um nicho de mercado. E se vocês depois tiverem alguma pergunta, quiserem ainda conversar sobre alguma coisa, vocês têm nossos contatos aí, fiquem à vontade, tá bom? Beijos. É isso, obrigada. Obrigada a todo mundo que Tchau, participou gente. também. Tchau, boa tarde.
Até o próximo. Sim, tem mais um recado que o próximo episódio o tema vai ser escolhido por vocês, por sugestões. Vão lá, agora assim que terminar, a gente vai postar no Instagram do MEAL, abrir uma caixa de perguntas para vocês mandarem temas que vocês querem trabalhar e com o dito do próximo convidado. Vai ser um tema aberto para vocês, vai ser uma decisão de vocês. Então, assim que sair aqui, vão no MEAL e dê sugestões para a gente. Tá bom. Se inscrevam no canal. Tchau, gente. Beijo. Até daqui a pouco, hein, para quem tem aula comigo. Tchau, tchau. Tchau.